Olá, gurias, tudo bom? Começando mais uma semana das rendeiras, então. Só pra gente relembrar o que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo um assunto por semana, onde no fim do primeiro mês e depois ao fim do segundo mês, a gente vai ter um mini dicionário de estratégias que vocês vão poder usar no dia a dia pro autoconhecimento e para que vocês possam refletir sobre a saúde mental, certo? Então vamos lá. A primeira semana a gente falou dos padrões de comportamento, que tem tudo a ver com o ser mulher. O que esperam do ser mulher, o que é o ser mulher e o que pra gente é ser mulher. Fechou? Semana 2, validação emocional. Por que validação emocional? Porque a gente tá querendo, então, a partir do reconhecimento do que é padrão e do que é nosso, entender como que a gente foi ou não validada a ser quem a gente é e como a gente se valida a ser quem a gente é. Ou seja, o que a gente espera e o que a gente cobra da gente mesmo. Dentro da validação emocional, tem uma coisa que se chama invalidação ou validação ambiental. E a gente viu que uma das maiores consequências disso é a desregulação emocional, ou seja, é mexer na nossa regulação emocional. Então, o que a gente vai fazer essa semana? Essa semana a gente vai ter o assunto de regulação emocional e a gente vai começar a ter estratégias e ferramentas e reflexões para poder, além de entender como é que a gente foi validado, além de entender de onde vêm esses padrões de validação, a gente começar a entender como é que a gente lidou e se regulou a partir deles. Fechou? Então vamos lá, pra gente relembrar. Regulação emocional é como se fosse um dial de rádio, daqueles rádios antigos. O que precisa pro dial funcionar? A gente gira ele e a gente tem que saber o número ou qual é a marca da estação que a gente quer ouvir. Então, a primeira parte do dial é a gente reconhecer o que a gente quer. O que a gente quer? Emoções. Se é um dial de sintonias de emoções, a gente quer reconhecer emoções. Depois que a gente chega no númerozinho do dial, a gente sintoniza, que faz uns ajustes para que a gente possa ouvir, ou seja, para que a expressão seja adequada com aquilo que a gente reconheceu. Entenderam? Então, regulação emocional é como se fosse a sintonia ou a sintonização das nossas emoções. Fechou? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? A gente vai aprender hoje, aqui bem rapidinho agora, quais são as emoções básicas para um autor que a gente vai ouvir toda essa semana, que é o Paul Ekman, que trabalha que é um pesquisador americano das emoções, certo? Então, o que a gente vai começar? O Ekman diz que a gente tem as emoções básicas e a partir dela vem as complexas. E tudo isso tem a ver no nosso dial de regulação emocional. Então, vamos lá. Quais são as emoções básicas pra gente pelo menos começar a entender? Raiva, alegria, tristeza, medo, surpresa e aversão. Tá certo? Essas são as 6 emoções básicas. Por que eu tô dizendo isso pra vocês? Elas são autoexplicativas. Mas o que é difícil a gente se dar conta, e isso que o Ekman nos traz, e que a gente também vê quando a gente estuda a regulação emocional a partir da terapia comportamental dialética da Marsha Linehan. Nem sempre o que a gente está sentindo é o que a gente expressa e é o que a gente reconhece. Então, qual é o meu desafio para vocês, gurias? Eu quero que vocês tentem reconhecer só quando vocês sentem essas 6 emoções básicas que eu expliquei para vocês rapidinho agora do Paul Ekman, certo? Pra gente ver como é que tá no dial de vocês o reconhecimento. E quero que vocês me contem aqui embaixo se é fácil, difícil e quais as emoções foram mais fáceis e mais difíceis de reconhecer em vocês. Pode ser, gurias? E não vale dizer, por exemplo, que não sente raiva, ou não vale dizer que não sentiu a emoção medo ou surpresa só porque acha que isso é ruim ou é negativo. Reconhecer as emoções é fundamental. E se vocês quiserem me contar, a gente quer ouvir todinhas, tá certo? Sem medo, porque todos nós, os humanos, sentimos essas 6 emoções, ok? Um beijo pra vocês, me contem então depois aqui embaixo se vocês conseguem reconhecer as emoções básicas e a gente começa a semana da regulação emocional. Um beijo pra vocês, vem se render e vamos lá. Beijão!